Muito bem, por todos que nos escutam aqui, né? Bom dia, boa noite, boa tarde. Agora, no caso, boa noite, 18h25, começando nossa live, recebendo aqui a Micaela da Revolução Brasileira, essa que é uma corrente interna do PSOL, e sobre isso e outros assuntos nós conversaremos aqui agora. Então, primeiramente, obrigado aí, Micaela, por aceitar o nosso convite e obrigado a vocês que nos acompanham, nos dão audiência e, claro, acompanharão depois, evidentemente. A gente sabe que correria do dia a dia, não é todo mundo que consegue acompanhar lives, mas depois o material gravado fica aqui para quem bem quiser nos prestigiar. Bom, primeiramente, boa noite então, Micaela. Falei aí um pouquinho de você, né? Mas passo então o bastão para você se apresentar melhor para o grande público. Tá certo, André. Boa noite, André. Boa noite a todos. Meu nome é Micaela, sou militante da Revolução Brasileira, sou estudante de Ciências Sociais e faço a militância aqui no estado do Rio Grande do Sul, agora na cidade de Pelotas. É isso. Agradecer o espaço, né, para fazer essa discussão aí, esse debate. Maravilha. Você é do Rio Grande do Sul, capital, Porto Alegre ou do interior? Sou do interior. Antes fazia militância, estudava e morava em Santa Maria, né, no centro do estado, e agora estamos aí por Pelotas, construindo a Pelotas. Isso. Maravilha. No Rio Grande do Sul, pessoalmente, só conheço mesmo a capital, Porto Alegre, né? Mas o interior, assim, nunca estive. E pegando aí o seu estado, Micaela, como que está aí a luta, a militância? Claro que a gente vai ao longo aí da conversa expandir, né, para o Brasil de uma forma geral, mas como você vê atualmente a situação no seu estado? Como que está a luta de vocês no Rio Grande do Sul? Sim. Então, atualmente, né, a gente está numa situação, assim como todos os estados, né, uma situação de crise econômica, política e social a nível nacional, né, e na esteira dessa crise a gente tem também uma crise ideológica e política, né, a gente tem uma profunda regressão política dos movimentos de esquerda, né, então é nessa conjuntura que a gente está se organizando, né, numa situação onde tem uma ausência de uma vanguarda política, né, onde a direita ocupou o espaço do discurso do radicalismo, né, a esquerda se relegou, né, a um papel de defesa do liberalismo, da democracia, enquanto a direita, né, capturou a pauta, né, da crítica das instituições, né, capturou todo um sentimento de desconfiança geral da classe trabalhadora e do povo brasileiro em relação ao sistema político, né, em relação aos partidos políticos e principalmente de esquerda. A gente teve uma forte regressão do movimento sindical, do movimento socialista, né, nas últimas décadas. Então, é nessa situação onde, hegemonicamente, a gente tem, né, uma esquerda liberal. Esse é o contexto mais geral, né, da dinâmica das lutas. E, claro, tem toda uma dinâmica das relações trabalhistas, né, das relações, a luta por salário dos professores, que aqui no estado é muito forte, né, a luta também dos profissionais do serviço público, como policiais, né, que também têm sofrido bastante rebaixamento salarial. Então, é nesse contexto geral, né, de um aumento da superexploração da força de trabalho e, ao mesmo tempo, de uma dificuldade, né, de organização da esquerda revolucionária. Então, esse seria o parâmetro assim, mais geral, né, da nossa luta. E, neste momento, já colocar também desde saída,
né, que é uma luta que não pode estar reduzida à eleição, né? A esquerda tem se colocado totalmente a reboque, né, do calendário eleitoral, né? Tem dominado uma concepção parlamentar de política, né, uma concepção de que por dentro das instituições, que pela via das eleições seria possível combater os severos ataques aí nessa ofensiva burguesa que a gente tem vivenciado, né, desde o aprofundamento da crise capitalista, inclusive tocada também, né, nos governos petistas, diversas medidas de aprofundamento dessa crise. Então, é esse contexto, né, histórico de retirada de direitos, né, de rebaixamento das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora a nível nacional. O Rio Grande do Sul, Micaela, tem um histórico aí de governos de direita, Fogasa, aquela senhora que eu agora me esqueci o nome, mas também governos petistas que lideram muito bem com a burguesia, com as pautas de direita, né? O Tarso Genro, o Olívio Dutra, entre outros aí, que apesar do partido não fizeram assim, digamos, um governo muito diferente do que os seus até então adversários, né? Como você vê esse vai e vem da política, não só no Rio Grande do Sul, mas outras localidades, né? Então, parte, sim, né, do nosso diagnóstico, né, da nossa corrente de Revolução Brasileira, desde o nosso manifesto de lançamento, né, no ano de 2017, a gente afirma que com o Plano Real, em 1994, se configurou, se consolidou, né, uma coesão da burguesia, né, em torno desse Plano Real, que é assentado, né, no assalto ao Estado e na política de permanente austeridade contra o povo brasileiro, né? Como já estava mencionando antes, retiradas de direitos trabalhistas, reforma previdenciária, que inclusive Lula tentou fazer em 2003, né? Então, todo esse vai e vem na política, como tu diz, André, a gente entende isso dentro desse processo de consolidação da coesão burguesa, né, na qual se forjou, inclusive, o petucanismo, que hoje, né, está mais desvelado do que nunca, né, nessa aliança do Lula com o Alckmin, mas isso, de forma alguma, seria uma manifestação de agora, isso é uma manifestação já desse processo de coesão burguesa, né, que ocorre desde o Plano Real. Então, essa coesão, né, da qual os governos petistas, os governos progressistas fizeram parte, eles aprofundaram, né, o subdesenvolvimento e a dependência, seja no âmbito da ciência e da tecnologia, seja no âmbito, né, da superexploração da força de trabalho. Então, essa coesão que governa até hoje, e isso se reproduz também na dinâmica dos estados, embora, claro, nos estados tenha uma grande diferença, né, tanto de tradição política, né, algumas capitais têm muito mais tradição de fazer mobilizações, manifestações do que outras, por exemplo, né, tem algumas diferenças regionais, né, do Brasil nessa relação, mas hegemonicamente, né, o poder burguês, logicamente, que está ali colocado, né? Tem casos, né, muitos casos de cidades do interior, né, ou enfim até mesmo capitais, onde os mesmos partidos governam por muito tempo, ou ainda que mude o partido, que tem alguma diferença substancial, né, em termos de programa de governo e propaganda eleitoral, na prática, né, o que se coloca é uma reprodução, né, uma manutenção desses mecanismos. Um exemplo disso, né, que no caso do Rio Grande do Sul, é a dívida pública. A dívida pública tem sido, há muitos anos, a justificativa para todos os partidos que chegaram ao governo estadual reduzir os salários dos professores, e não só reduzir, mas parcelar, né? Então,
essas questões têm um vínculo direto, né, com essa questão nacional, né, do plano real e dessa coesão burguesa que a gente vê que se continua, é uma questão permanente, né, e que agora, com essa aliança Lula-Alckmin, aí expressa de forma muito clara essa coesão e esse petucanismo, que é um sistema, né, de governo, é um modo de governar a política aqui, nessas condições, se mantém, né, e se renova também. Compreendo. O petucanismo, né, como você citou, você, no caso, faz parte da Revolução Brasileira, que é uma corrente interna do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e apesar de algumas tentativas, de algumas vozes contrárias, o partido como um todo acabou fechando com a chapa Lula-Alckmin, né, PT e PSB, com o apoio aí do PSOL, entre outros grupos, para, enfim, fazer aí uma chapa para derrotar o bolsonarismo, para derrotar Bolsonaro. E a gente sabe que a política que o PT, mesmo nos seus outros mandatos, adotou, assim como a política que o seu vice, o Geraldo Alckmin, e outros que estão aí no balaio, né? Não é exatamente uma política que a gente pode chamar de esquerda, ou muito menos revolucionária, né? Como fica o PSOL e principalmente como fica para vocês como corrente interna essa parceria, né? Sim. Então, André, a Revolução Brasileira ela tem denunciado já, né, desde o seu surgimento, essa situação, né, do pessoal estar cada vez mais se adequando, né, aos partidos da ordem e se adequando, né, à política lulista. Né? Um exemplo disso foi a campanha do Boulos, né, naquela época que estava ali como, né, um representante, um seguidor do Lula, né, dentro do PSOL. Então, o PSOL ele já vem caminhando nessa encruzilhada já faz um tempo. Né? Isso que aconteceu agora, de fechar um acordo de federação com o Rede, né? Outro partido da ordem. Essa adesão ao Lula, né? Abandonar, né? Abdicar a possibilidade de colocar uma candidatura própria, né? Se reafirmar enquanto uma alternativa socialista, um partido que se abrisse para as massas, que politizasse a militância, o pessoal foi indo pelo caminho contrário, né? Sendo parte dessa regressão política ideológica, reproduzindo os mesmos passos, né, de adesão à conciliação de classes do PT. Só que aí tem uma questão, uma diferença conjuntural, né, para agora. O que a gente está fazendo, né, de leitura desse momento? Que uma candidatura do Lula, agora em 2022, ela nem sequer expressa, né, um partido de esquerda, a tal ponto que chegou. Né, nem sequer expressa, né, mais a luta dos trabalhadores. Então, aquele período que o PT representou uma conciliação de classes e que chegou no governo a partir desse sistema petucano, né, fazendo toda a negociação com os setores monopolistas do capital agrário, da agroexportação, né, do crescimento do agronegócio, enfim, todo esse projeto burguês, do qual Lula foi um representante de esquerda conciliador naquela época, hoje não. Né? Hoje o Lula já é um homem da burguesia, ele já é um representante dessa coesão burguesa, né, plenamente já consolidada, né, nos governos petistas durante todos esses anos. Então, o pessoal foi se adaptando a essa lógica, deixando de ser, né, de ter a possibilidade de ser uma alternativa política e tem colocado diagnósticos extremamente equivocados, né? Como, por exemplo, supor que apoiar o Lula nessas eleições
seria para combater o fascismo no Brasil, né? Então, a discussão primeiro seria: existe fascismo no Brasil atualmente? Ou isso é a permanência, né? É a expressão da podridão burguesa, né? De uma crise muito profunda econômica e no sistema político. Então, é uma crise do sistema político também, né? Então, essa eleitoral dos partidos de esquerda, né, que se configuram atualmente por esse oportunismo eleitoral, por chegar ao parlamento, tem usado, né, algumas fórmulas para explicar a realidade brasileira que, na verdade, não as explicam, né? Na verdade, não dão a resposta a qual a nossa classe, né, no Brasil precisa para ter, de fato, direitos políticos, para ter, de fato, né, uma revolução, para ter, de fato, uma mudança estrutural na vida do povo brasileiro, né? É por aí, André. Você diria então que, até pegando um pouco do que você coloca, Micaela, que não dá, não é o momento e não tem condições de manter ilusões na política petista, no discurso petista, conforme ele se apresenta. Exatamente, exatamente, né? É o momento da gente reafirmar o socialismo, reafirmar a necessidade de uma vanguarda política, né, que paute os temas nacionais com a perspectiva revolucionária, né? E então o caminho não é se jogar, né, no colo de uma política que está totalmente vinculada aos setores burgueses, está totalmente vinculada aos setores imperialistas, né? Simplesmente não é possível alimentar uma ilusão de que será possível reduzir, né, a gravidade da nossa situação a partir de uma conquista eleitoral. Esse é o ponto fundamental de divergência, né, nesse aspecto aí. E o futuro do PSOL é muito incerto, né, totalmente incerto, porque esse debate, né, de não ter candidatura própria, isso gerou uma crise interna ao partido, uma crise imensa também, né? Então, essa é a encalacrada do momento. A Revolução Brasileira, como você comentou, a questão do futuro do PSOL, né? Vocês já chegaram a conversar, ou pelo menos existe essa conversa entre vocês da possibilidade de romper com o partido, de ir para algum outro partido, alguma outra corrente, ou de repente juntar as correntes insatisfeitas do pessoal e criar uma nova agremiação? Sim, claro, é um debate que está em andamento, né, na organização, mas a gente também sabe que é uma decisão importante, né, para a organização e que deve ser tomada, né, no Congresso, que vai ser realizado ainda esse ano. Então, é um debate em andamento, sim, né? Eu acho que existem muitas possibilidades em aberto, inclusive, principalmente pelo fato da gente estar considerando um movimento dialético que está acontecendo, né? É uma desestruturação ideológica e partidária, como processo também dessa crise, né? Então, não é algo que vá se solucionar a curto prazo, né? Não é simplesmente a gente mudar de partido que vai alterar a conjuntura brasileira, né? A questão é como que a gente se coloca nesse momento, levando adiante, né, as teses e o programa da Revolução Brasileira. Então, nesse momento, ainda estarmos no PSOL, né? É o que tem para esse momento. Mas o futuro está em discussão, né? Essa crise do PSOL foi realmente muito profunda, né? A gente vai ver ainda os resultados do que está acontecendo, mas é um esfacelamento mesmo do partido, né? E as possibilidades estão em aberto, né? Onde for possível construir a Revolução Brasileira, já estamos fazendo, né? Ampliando a nossa militância, buscando atuação estudantil, sindical. Então, a gente também não está só dentro do PSOL, mas o PSOL ainda nesse momento
é onde a gente está colocado, fazendo também parte desse exercício crítico, né, da própria hegemonia do partido, que se burocratizou, né? Então, parte do processo ainda é isso, né? O avanço ainda não está maturado nesse momento, mas ele é um passo adiante que será necessário. E aí a decisão envolve, né, todo um debate com toda a militância da Revolução Brasileira, uma decisão, né, futura que a gente vai ter de tomar em relação a estar ou não no PSOL. Até porque, Micaela, longe de mim ser um desejo ou qualquer coisa nesse sentido, né, eu, como tantos outros, como muitos aí, vimos o surgimento, o nascimento do PSOL. Já votei várias vezes no PSOL, assim como outros partidos. Não sou filiado, não sou militante do PSOL, mas, enfim, em vários momentos acreditei, fui na linha programática deles. E como você mesma tem comentado e a gente tem percebido, ele está cada vez mais virando aí um satélite do PT. E eu não digo nem por mim, mas eu acredito que o grosso da população brasileira, se for para votar num satélite, eu voto no planeta, né? Eu voto no PT logo de uma vez. Então, em resumo, o que eu estou querendo dizer é: para que serve o PSOL se já tem o PT, se for para continuar com essa política? Sim. Não, essa é uma questão fundamental, né? O PSOL foi justamente isso que aconteceu, né? No momento que ele poderia se colocar como uma alternativa ao PT e, inclusive, fazer a denúncia, né, do que foi realmente que não teve grandes avanços para os trabalhadores, muito menos para o socialismo nos governos petistas, ele se coloca simplesmente como uma correia de transmissão do partido. Então, realmente, nessa situação, ele se coloca, né, é um tiro no próprio pé, né, é limitar a sua própria existência. Então, realmente, essa é uma questão que é o que tem acontecido aí no partido, né? Essa adesão ao Lula totalmente precipitada, mas também já anunciada por nós da Revolução Brasileira, né? Que era esse processo que estava ocorrendo, né? Por parte enfim, né? Das decisões da leitura aí que o partido tem, né? Abandonou a luta dentro da ordem contra a ordem, né? Já se colocou dentro da ordem a favor da ordem. Aí no Rio Grande do Sul, a gente está agora em período pré-eleitoral, já discutindo as candidaturas, as pré-candidaturas, quem vai, quem não vai. O pessoal do Rio Grande do Sul vai abraçar uma candidatura petista no gaúcha petista aí? Então, a princípio, né, vai ter candidatura própria do PSOL, né, o Pedro Ruas, mas pelo que tenho acompanhado, né, e pelo que a gente conhece também, né, da corrente majoritária aqui no Rio Grande do Sul, a qual é a corrente do Pedro Ruas também, que é o MES, né, o Movimento Esquerda Socialista, é uma corrente que tem atuado em larga medida, né, como uma linha auxiliar do PT, né, aqui no estado. E embora em alguns momentos simule uma oposição ao petismo, na prática não faz oposição, né? Então, tanto as propostas políticas mesmo condensam essa linha auxiliar do PT também, que no fundo supõe que é possível, né, a partir do governo, promover algumas mudanças, aplicar um programa mais desenvolvimentista, de pleno emprego, recuperação econômica, né? Essa ideia que a esquerda tem alimentado, né, pautada por esse programa desenvolvimentista de que, passando a pandemia, haverá um retorno normal, né, do emprego, da renda, né, questões que
não é o que vai acontecer de fato, né? A gente está nessa crise e, independente da pandemia, né, nós sabemos que não foi a pandemia a causa do desemprego, né, a causa daquela MP que reduziu ainda mais os direitos trabalhistas, né, MP 936, que foi aprovada ainda em 2020. Né, a gente sabe que todas essas medidas são, na verdade, um reflexo, né, são sintomas da crise capitalista, né, e que não é possível, né, pela via do governo, fazer isso, né, gerar pleno emprego em meio a uma crise, né, no capitalismo dependente. Então, essa candidatura, né, ao nosso ver, ela também expressa muito essa linha adotada nacionalmente pelo PSOL, né, essa linha lulista, né, essa hegemonia liberal de esquerda que comanda o partido. Se eu não estou enganado, na eleição municipal em 2016, eu lembro nos debates, também não me pergunte por quê, eu sei que zapeando a televisão, apesar de eu ser daqui de São José dos Campos, estado de São Paulo, eu não sei se era na TV a cabo, não me lembro por quê, eu sei que uma hora eu consegui, por acaso, colocar na televisão, estava tendo o debate dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre, em 2016, na época, e 2 anos depois que a Luciana Genro se candidatou a presidente, né, pelo PSOL, e eu lembro, assim, tirando, óbvio, a diferença das vozes, mas se você só pegasse o texto do que cada candidato disse, colocasse o do candidato do PSDB, do PMDB e o da Luciana Genro, na época, sem brincadeira, eu não vi a diferença. Ela defendeu terceirizações, enfim, umas políticas assim que acho que quem apoiou ela para presidente em 2014 deve ter se assustado um pouco. Sim, realmente. Não, é isso que a gente tem colocado insistentemente, né, André? Que essas diferenças que a esquerda liberal consegue se colocar em relação à direita, né, na verdade, são diferenças muito superficiais, né? Pega a pauta da moral, pega a pauta, mas não toca a luta pelo socialismo, pela organização dos trabalhadores, pelas organizações revolucionárias, né? Então, é sempre essa perspectiva de incorporar as demandas do Estado, incorporar num programa de governo que a gente sabe que, passando a eleição, esse programa de governo não vai valer de nada, como foi a Dilma em 2014, né, que depois de toda aquela explosão social, né, uma imensa insatisfação popular, né, expressa nos movimentos de junho de 2013, né, tinha ali toda uma efervescência política, né, uma demanda por mudanças reais na sociedade. Ela se elegeu, né, inclusive o movimento feminista naquela época, né, fez toda uma mobilização, porque temos que eleger a Dilma contra a Aécio, não sei o quê. 2014, no fim, ela foi lá no programa de governo, aquela reforma política, né, que certamente não adiantaria de nada, mas que era o que o governo do PT conseguiu para tentar fazer a conciliação, né, a partir da radicalização naqueles movimentos em 2013, aquela reforma política sequer foi lembrada depois, né, quando ela se elegeu ali. E foi todas as medidas, né, que vinham sendo, por exemplo, abono salarial foi cortado, né, vários tipos de auxílio, a previdência ali já começou a ser restringida em vários setores, precarização do serviço público, enfim, né, todos os problemas que se acumulavam, né, foram, enfim, foi passada aquela explosão social, veio o governo Dilma, né, com as promessas, e na prática, no exercício do governo, ela aplicou o mesmo programa do Aécio. Né? Então, o que esperar desses partidos, né, ou enfim, essa ideia de que é possível, né, apenas num programa de governo ou num governo representar de fato os trabalhadores, né, enquanto esses estão sendo duramente atacados. Né? E o liberalismo de esquerda ele tem esse limite, né, de querer incorporar para dentro do Estado, de que seria possível através de uma hegemonia institucional,
né, isso aí já fracassou historicamente, né, já está muito claro esse fracasso. Então, o pessoal e seus representantes aí, mais, né, os seus quadros eleitorais, têm seguido nessa mesma barca furada aí que nós já entendemos que não é o caminho, né, para superar os dramas do nosso povo aqui no Brasil. Vocês da Revolução Brasileira, Micaela, pelo menos aí no caso do Rio Grande do Sul, vão ter espaço, pelo menos para pré-candidaturas a deputado estadual, federal? O partido, pelo menos, está possibilitando, está dando abertura para vocês nesse sentido? Não, atualmente nós não temos, né, não temos essa perspectiva de disputar aqui no estado, assim, né? Não seria nem a questão do espaço pelo partido, embora eu acho que na prática, né, a nossa concepção política ela está cada vez mais distante do partido, né? Um caso disso que aconteceu foi no Espírito Santo, né, onde pelo fato do pessoal ter fechado nacionalmente, né, uma aliança com o Rede, isso já limita as possibilidades do pessoal colocar os seus candidatos a nível estadual. Né? Então, a questão não é nem falta de espaço, né? A questão é que realmente não é para nós, nesse momento, uma tática central, né? Aqui no Rio Grande do Sul. É uma falta de identidade, digamos assim, é uma falta de identificação da própria militância, você diria? Não é exatamente isso, né? Mas é a própria divergência, né? A impossibilidade, né, de se colocar nesse momento, por um lado, e segundo, né, a divergência por perceber esses rumos, né, do pessoal não nos favorece nos colocar, né, como uma candidatura pelo pessoal. A gente nem sabe, né, qual é ela nem sequer expressa, né, o partido favorece nos colocar. A gente nem sabe, né, qual é ela nem sequer Opa! deu uma interferência aqui, André. Deu uma interferência, mas já. Peraí, rapidinho. Não, já corrigiu. Tá bem. Acho que abriu uma coisa errada aqui. Mas, enfim, pode continuar? Não, mas é isso, sim, né? No momento, pela nossa própria condição, né, de incipiência militante, mas também por essa questão, né, de estar cada vez caminhando para outro rumo que não do partido, né? Não mesmo do pessoal. Compreendo. A gente compreende, né, as críticas e, em linhas gerais, até concorda com as colocações aqui feitas. E como a Revolução brasileira, como o seu grupo, né, vocês pretendem, assim, falando de forma mais popular, né, dar uma sacudida no partido, e não só no PSOL, mas todos os demais, assim, da esquerda, como PT, PCdoB, que tem cada vez mais gostado de um conchavo e esquecido da classe trabalhadora. Eu acho que tem várias necessidades, né, que se colocam para a gente poder avançar politicamente. Né? Uma delas é avançar na teorização da Revolução Brasileira, né, as particularidades desse processo, né, como se inserir, como levar adiante, né, esse projeto político, por um lado, né, esse avanço teórico, e por outra, a organização política, né, passa por esse movimento que a gente faz de fazer a crítica onde estamos, né, buscar o avanço político em cada espaço, como te falei, em linha de atuação, que é movimento estudantil, que é o PSOL, que é movimentos populares, né, onde tivermos militantes, se colocar na luta, né, fazendo essa articulação entre os problemas nacionais, essa articulação com o processo revolucionário,
e pensando sempre, né, também na necessidade dessa vanguarda política, que, claro, não é uma tarefa fácil, que se constitui mecanicamente ou imediatamente, né, com muito trabalho político, né, ao longo de muito tempo, de ir juntando camaradas pelo Brasil, né, de ir espalhando as nossas teses, assim, né, onde temos espaço para vir falar, como aqui no canal de vocês, enfim, ir ocupando espaços, né, onde tivermos militância para buscar avançar, né, o máximo possível aí. Inclusive, pautas importantes para a esquerda, como, por exemplo, o próprio feminismo, né? Soa muito esquisito, voltando à questão da aliança do PSOL com o PT, com Geraldo Alckmin, com grupos que em nada têm representado concretamente o feminismo, entre outras pautas, e o pessoal ter que pisar em ovos, né? E, em especial, a Revolução Brasileira ter que pisar em ovos em questões como essas, né? Sim. Se a gente for entrar, assim, nessa questão do feminismo, assim, né, enfim, pautas relacionadas às opressões, eu queria colocar, assim, né, a questão de que, para nós, o ponto de partida é uma diferença fundamental, né, que é as relações de classe, que é o conteúdo de classe que esses movimentos expressam, né, nas pautas feministas, por exemplo, que estão também, né, capturadas por essa hegemonia liberal de esquerda, elas também esbarram nesse limite, nessas contradições internas, né, que antes eu mencionava em relação ao PSOL, se colocando a reboque do PT, que já está a reboque da burguesia, né, enfim, então acho que é importante também colocar a nossa posição, né, sobre esses movimentos, né, sobre essas pautas, enfim, não é não é uma deslegitimação dessas pautas, né? Às vezes o pessoal diz, mas se tu está criticando o pessoal, ou se tu está criticando as pautas das opressões, então tu está deslegitimando. Não, não é isso, não é deslegitimar, mas é colocar que existe uma diferença fundamental no conteúdo de classe que se expressa, né? Então, a mulher socialista, ela luta tanto pelo fim da opressão, né, da opressão exercida, como pela exploração exercida, né, na sociedade capitalista. Então, a mulher socialista, né, está na luta pelo fim do socialismo, né, pelo fim da propriedade privada, enfim, de todo esse sistema social, né, da sociedade burguesa que exerce tanto essa dominação masculina, mas que favorece principalmente a dominação econômica do capital. Né? Então, enquanto esses movimentos, que é aí que se revela também uma questão, né? Enquanto rende parlamento, enquanto rende propaganda eleitoral, a pauta da desigualdade de gêneros serve muito bem, e aí no momento, né, de se afirmar como socialista, o que a gente vê acontecer, né, acaba sendo esse tipo de coisa. Essa contradição é que tu colocou. O pessoal defendendo, né, as pautas como ecossocialismo, feminismo, a luta dos negros, dos LGBTs, e se aliando com um partido que é completamente da ordem e o oposto, né, da luta contra as opressões. Então, acho que essa diferença, assim, também é fundamental, né, de ser colocada. Como derrotar o bolsonarismo, e aí eu falo, né, o ismo, porque apenas derrotar o Bolsonaro não basta. Como derrotar o bolsonarismo sem cair na lógica do aparelhamento, da adaptação às políticas burguesas, como grande parte da esquerda brasileira vem fazendo? Então, eu acho que a questão que está colocada, né, não é simplesmente derrotar o bolsonarismo, né? Até porque o bolsonarismo, ele é a expressão de um poder de classe, né, que como já mencionei também, a gente entende que é
existe uma unidade das frações da burguesia no exercício do poder. Né? Então, existiu uma unidade da burguesia para colocar Bolsonaro ali. Né? Então, a nossa luta, enquanto socialista, não é contra o bolsonarismo, né? Mas é pela construção da vanguarda política, pela tematização da revolução, para retomar uma perspectiva socialista, que, claro, a revolução não vai ser feita pela vanguarda, a revolução vai ser feita pelo povo, né? É a emergência do povo na política, das massas na política, que faz a revolução, né? Mas a questão é, não se trata da luta contra o bolsonarismo, se trata de trabalhar politicamente pela organização dos trabalhadores, né, pelo avanço da perspectiva socialista, que nesse momento é fundamental destruir essa herança lulista que tem na esquerda, né, que está nos levando para toda essa situação agora, né, de depositar uma esperança, né, em outubro, que agora tudo vai mudar, vai ter uma mudança social. Isso é não só falso, mas é muito perigoso, né, para o futuro do movimento dos trabalhadores, que já está extremamente desarticulado, né, amargando imensas derrotas nessa ofensiva. Né? Então, é muito mais do que uma luta contra o bolsonarismo, né, é uma luta pelo socialismo, pela Revolução Brasileira. Essa é a perspectiva, né? E uma luta que infelizmente deve ser lutada, porém cada vez mais complicada, né? Hoje, aliás, vou até comentar com mais detalhes num outro vídeo, né? Mas a gente viu, embora isso infelizmente não seja nenhuma grande novidade, né? Já era feito na ditadura e sabe-se lá há quanto tempo em outros momentos da história. Hoje mataram uma pessoa numa viatura, num camburão de polícia. Não me lembro se foi exatamente hoje, pelo menos a notícia saiu hoje, né? Eu vou até conferir aí com mais detalhes. Improvisaram uma viatura da polícia para criar uma câmara de gás, né? E intoxicaram a pessoa até a morte. Quer dizer, estamos vivendo momentos, no mínimo, tensos, né? Para não dizer outras palavras aí. E realmente, né? Eu entendo a esperança que algumas pessoas nutrem aí em outras candidaturas, em candidaturas que tentam se expressar como candidaturas que vão derrotar o Bolsonaro, mas é como vocês vêm falando, o buraco realmente é muito mais embaixo. Sim. É um produto histórico, né? É o conteúdo, a violência policial, ela expressa o conteúdo de classe do Estado, né? A repressão de classe, que nunca deixou de existir. Uhum. Infelizmente, uma triste realidade. Você comentou que vocês não têm assim inicialmente, né, o interesse a perspectiva, né, melhor dizendo, de lançar ou tentar lançar candidaturas da própria Revolução Brasileira, né? Mas no caso vocês estarão pedindo voto, apoiando as candidaturas do PSOL do Rio Grande do Sul, mais especificamente falando, normalmente, dentro do jogo aí normal, ou vão buscar um caminho da crítica? Estaremos debatendo ainda, né? Não temos ainda uma definição acerca disso, mas eu acho que tem militantes do PSOL aqui muito aguerridos, né? A despeito desse
entreguismo e dessa hegemonia do PSOL, eu acho que tem militantes muito aguerridos do PSOL, né? Inclusive, a gente vai discutir certamente, né, a possibilidade de apoiar alguma candidatura. Tem alguns quadros aí que fazem uma luta política, né, com uma perspectiva de fato socialista, e que certamente a gente vai, né, a nossa posição vai estar considerando isso também, né, nesse processo. Mas não está definido ainda, André. Não temos uma definição ainda para te colocar aqui agora. Num eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, algumas correntes falam em voto nulo, outras falam em voto útil no Lula. Enfim, cada uma tem a sua concepção. Qual é a concepção nesse caso, ou uma possível, né, concepção nesse caso da Revolução Brasileira? A nossa concepção, né, o nosso debate, ele tem conduzido, né, a tendência é que a gente vá aderir a uma campanha pelo voto nulo, né, nessas eleições. Então, vai ser um momento, né, de aprofundar o nosso diagnóstico, né, aprofundar a nossa atuação política, né, porque não poderá ser, obviamente, um voto nulo simplesmente por ser um voto de protesto, né? Tem uma questão maior aí envolvida, né, que é a necessidade da gente pautar a política para além das eleições, né? O que tem sido é uma pergunta, né? O que tem sido esses processos eleitorais, se não processos de verdadeira deseducação política, né, das massas? Como tu falou ali nesse debate que tu viu, tu bota ali, tu não vê uma diferença, né, entre esquerda, entre direita, entre os candidatos, né? Então todo esse processo eleitoral ele tem sido completamente alienante, né? Ele não trata dos problemas, ele, enfim, tem sido um processo que está extremamente, inclusive, desgastado, né? É crescente o número de voto nulo, branco, né? É crescente, assim, o protesto contra, né, contra a dominação política, e nesse momento, agora, a gente entende que o voto nulo se colocará como uma necessidade, porque como tu colocou, no eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, num eventual governo Lula, a gente já tem indícios do que será a tragédia para os trabalhadores, né? Inclusive retrocesso na luta socialista, como foi ao longo de todos esses anos, né? Então, a nossa posição, embora também ainda não esteja determinada, né? A gente está em maio agora, né? Os debates estão tendo uma continuidade, né? Buscando dar uma resposta a essa questão, mas a tendência é a campanha pelo voto nulo, né? Buscando ampliar a participação da Revolução Brasileira e botar as nossas teses, né? Colocar a nossa militância aí também para o diálogo, enfim, né? Para seguir adiante. Achei interessante que você falou do voto nulo, né? E também as pessoas, a grande quantidade de votos nulos, votos brancos que tem aumentado. E eu até anotei esse número da última eleição, não vou lembrar assim de cabeça, mas no mínimo mais de 31 milhões de não votos, né? Quer dizer, não foram nem votos anulados ou brancos, foram 31 milhões de não votos no segundo turno, pessoas que não se deram nem ao trabalho de ir na frente de uma urna, ir na sua zona eleitoral para ter que escolher entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, né? Isso em 2018. Eu fico até pensando como isso vai ser representado na eleição agora de 2022, né? Porque também quando as pesquisas falam, vai ser esse, vai ser aquele, mas ninguém fala dos que nunca aparece na pesquisa os que não vão votar, né? Ou os que estão desiludidos com a política, né? E é uma grande questão, né? Essa desilusão com a política, ela é, na verdade,
fruto de uma lucidez, né? O povo que vota nulo, né? Que vota, que não enxerga, né? No partido e na liderança eleitoral um caminho, sabe, né? Que muda governo, a realidade continua a mesma, né? Então é por aí, né? Eu acho que a tendência é que seja crescente, né? E realmente já é um número gigantesco, assim, né? A gente sabe que o que tem sido colocado para nós como democracia é simplesmente ir lá e votar. Então, qual é o significado do voto, né, nesse contexto, onde vale ali naquele momento? Depois disso, né, não tem nenhuma perspectiva de mudança, né? E o povo almeja uma mudança, porque sente na pele, né, sente na pele os preços absurdos, os salários lá embaixo, né? Sente tudo isso na pele e sabe que não pode confiar, né, na justiça burguesa, né? Não pode confiar na liderança partidária que está ali, daqui a pouco está negociando. Então, é isso aí mesmo, né? Uma parcela enorme, insatisfeita e também muito lúcida sobre esse processo de, né, de colocar o trabalhador como mero eleitor, né? Colocar o trabalhador como mero votante, enfim, um cidadão que está exercendo a sua democracia somente de 4 em 4 anos, né? Escolhendo um representante. Não é, é um voto. Acho que travou. Como muitos acabam enxergando aí o eleitor brasileiro, né? Micaela, só antes da gente passar aqui para o final, lembrar os ouvintes, telespectadores da vaquinha que nós estamos realizando aqui, para a gente conseguir, no podcast Mesa de Debates, fechar um pacote anual do StreamYard. Por acaso, esse programa aqui que nós estamos utilizando para realizar essa live. E, claro, né, não tem assim um mínimo e um máximo, vai aquela contribuição que puderem fazer, será aceita de muito bom grado, muito bom coração. E, claro, para além da vaquinha, para aqueles que puderem doar, para aqueles que puderem contribuir nesses tempos aí que sabemos que não está fácil para muita gente. Para além da vaquinha, claro, pedimos que as pessoas se inscrevam no canal, conheçam, assistam os nossos vídeos e divulguem, né? A divulgação aí, além de todo o trabalho que eu, o Guilherme e alguns colaboradores fazemos, mas a divulgação também de quem está aqui nos apoiando é extremamente importante. Então, amigos, família da Micaela, turma aí do Rio Grande do Sul, né? Espalha aí também por Pelotas, Bagé. Vamos que vamos. Micaela, passo aqui a palavra então para as suas considerações finais, novamente agradecendo aí o seu tempo, pela aceitação aí do convite e, enfim, fique à vontade aí para as considerações finais e até mesmo colocar alguma questão que, porventura, eu não tenha questionado. Certo, André. Muito obrigada aí pelo espaço para estar falando em nome da Revolução Brasileira aqui. É isso, assim, né? Eu acho que tem ainda muito trabalho pela frente, né? Uma retomada do socialismo e uma articulação do socialismo com o nacionalismo, né? É algo que estamos buscando aí nessa conjuntura que, embora a gente tenha destacado, né, o quão desfavorável ela é, a fim e a cabo não existe uma conjuntura favorável, né, para a luta socialista, porque estamos, né, nessa sociedade capitalista, né, nessas relações de
de produção, de exploração, e no caso do Brasil, de superexploração, né? Então, as condições nunca são fáceis para o exercício dessa luta, mas estamos aí, né, como uma alternativa de organização política revolucionária, né? Esse é o nosso papel, né? Colocar, primeiramente, um diagnóstico, né? Exercendo a crítica ao que tem acontecido, né? A essa capitulação, né? Da esquerda em relação à conciliação, em relação ao liberalismo, né? Então, as nossas teses estão aí, né? Para quem quiser conhecer mais a organização também, procure o nosso site aí, revoluçãobrasileira.org, entre em contato conosco. E é isso, estamos aí sempre à disposição para discutir mais temas também. E é isso, muito obrigada, André, pelo convite aí. Foi um prazer. Só uma curiosidade, Micaela, como a gente comentou várias vezes, vocês são uma corrente interna do PSOL, mas vocês têm na Revolução Brasileira representante em todos os estados, de norte a sul, ou um ou outro que vocês têm militantes propriamente da Revolução Brasileira? Estamos em quase todos os estados, de norte a sul. Estamos espalhando aí, em quase todos. Perfeito. Felizmente. Região sul, sudeste, nordeste, todos os. Isso aí. Maravilha. Eu pergunto porque, como, né, geralmente os partidos estão em todos os estados, né, mas não necessariamente as correntes internas estão, né? Sim, claro, claro. Perfeitamente. Mas tá aí, então, bem esclarecido. Micaela, muito obrigado, então. Obrigado também, ouvintes, telespectadores, vocês que nos acompanharam até aqui. Cito aqui em especial o Gilson Machado, a Elizabeth Bell, o Guilherme também, Guilherme aqui, meu colega de podcast, que manda aqui um abraço também, e todos os demais e aqueles que ainda nos assistirão no YouTube também. Um abraço, então, em vocês e vamos encerrando a transmissão de hoje.